pessoal. É um prazer estar de novo aqui com vocês. A gente está aqui fazendo a recepção, né, dos atletas que se representaram entre hoje e amanhã para a condução do exame médico. Não vai ter trabalho de campo nesse período. Trabalho de campo se inicia a partir então do dia 2. É uma alegria para a gente desfrutar esse momento aqui com vocês. É uma alegria também receber esses atletas. E estamos aqui à disposição para esclarecer e responder as perguntas. André. Bom, boa tarde a todos. Mais um ano, sejam bem-vindos e vamos lá, o que vocês querem. Pedro Maranhão me pediu aqui, data vênia, uma abertura. Vou começar com ele, depois passa para Alessandro e vem. André, Guilherme, boa tarde. Retornando aqui para o futebol, né? 2025 não começou ainda, mas já estamos começando. Eu queria iniciar a coletiva tratando um assunto que eu acho que talvez seja o mais importante da gente aqui hoje, que é a questão do Lucas Lima. E eu queria que vocês me permitissem fazer uma linha do tempo até para todo mundo entender, né? Na semana passada, alguns companheiros de imprensa trouxeram informações de que a negociação com o Lucas estaria travada, de que altos valores estariam impedindo algum acerto com o esporte, né? Eu trouxe lá no NE45 outra informação de que Lucas, o Santos, o esporte estariam alinhados. Questões simples como questões de assinaturas, de alguns alinhamentos em questão de pagamento, estariam atrasando, né, um anúncio oficial. Chegamos nessa semana de Natal, alguns companheiros prometeram que seria um tipo de anúncio de Natal, de presente para a torcida, sabe? E outros companheiros também, durante o dia, já cravaram uma assinatura e tal. Então, assim, tá muita informação solta em relação a esse assunto. Eu pergunto muito ao Guilherme, pergunto muito ao André em relação ao Lucas, e eu acho que um momento de um esclarecimento claro, né, sobre o assunto para a imprensa, para a torcida, eu acho que é agora. Qual o principal estágio, qual o detalhe nessa questão da negociação de Lucas Lima que vocês poderiam passar para a gente nesse momento, até para deixar tudo claro, né, porque está uma confusão, literalmente, envolvendo esse assunto. Bom, todos sabem que tem 3 agentes nessa história: o Santos, o Lucas e o Sport. E ainda tem o agente do jogador, exato. O Sport, que é o Lucas fez um ano brilhante ano passado aqui, que é o Sport, e o Santos tem um contrato com ele até abril. Então, assim, quando saem essas informações todas, né, a gente está com todo cuidado para negociar com o Lucas, para negociar com o Santos, para que a gente realmente tenha êxito de ter o Lucas aqui, que foi um jogador importantíssimo na temporada. Dito isso, o Lucas quer, o Sport quer, tem um terceiro agente que é o Santos, que tem um contrato com o jogador. A gente não sabe a relação ainda do Santos com o Lucas em relação financeira, se pagou, se não pagou, o que tem que pagar. Então, está faltando o detalhe, né, para a gente poder continuar a negociação e acertar com o Lucas. Esse detalhe que está faltando, a gente não sabe qual é e não pode falar para vocês, porque é um terceiro agente que a gente não controla, o Santos e o Lucas. Então, basicamente é isso. Tem o querer do Lucas, o querer do esporte, então isso já é um ponto muito positivo. A gente tem conversado com o Lucas, tem conversado com o Santos, e a tendência é que a gente chegue ao acordo e esses detalhes que você falou sejam tirados da frente e a gente, né, acabe com essa negociação. André, boa tarde. Guilherme, boa tarde. A respeito das necessidades do elenco atual, o que é que vocês podem colocar para a gente? Vou fazer tipo o colega fez aqui agora. O presidente falou a questão de jogadores que já estão com contratos em mãos e até agora não chegou ninguém, a cobrança do torcedor, que é normal, a ansiedade. Dentro desse contexto, desses 8, 9 contratos, né, se eu não estiver enganado aqui, me perdoe, o que é que se tem de carência por elenco, Guilherme e André? Obrigado, boa tarde. Obrigado pela pergunta, Alessandro. Veja bem, vamos começar sobre essa questão da ansiedade por reforço, né? A gente é torcedor também, eu particularmente sou torcedor, sou sócio, desde que nasci do esporte. A gente entende essa ansiedade e acolhe esse sentimento que a gente vê no seio da torcida. Agora, a gente precisa ter um pouco de sabedoria, não vou dizer nem calma nem paciência, a gente precisa ter um pouco de sabedoria
para poder seguir o rito e os procedimentos, os processos que o mercado ele estabelece. Tá? Dentro da Série A, salvo engano, 12 ou são 13 equipes, não anunciaram ainda reforços. Tá? A gente está num momento ainda de prospecção, né? Os jogadores estão buscando clubes, os clubes estão buscando jogadores, se ensaia uma proposta, se ensaia uma negociação, volta, alguém pede um tempo para esperar, da mesma forma que a gente recebe de jogador, eu quero esperar um pouco, quero pensar um pouco. A gente diz isso para alguns, né, André? Sim. Que querem vir já de imediato, a gente vamos segurar um pouco. O fato objetivo é que a gente fez um estudo profundo sobre as necessidades do nosso elenco para 2025. A gente fez uma análise, inclusive, sobre não só sobre posições, Alessandro, mas também sobre a quantidade de jogadores que a gente precisa trabalhar. A gente sabe que o Sport está num momento de transição, saindo de uma Série B para a Série A. É um momento em que a necessidade de orçamento ela aumenta substancialmente, né? Nós estamos falando de jogadores aí com salários expressivos. O orçamento do clube, por sua vez, ele não cresce na mesma proporção. Então a gente precisa ter um equilíbrio aí de saber como vou trazer o jogador que o Sport precisa, pagando o salário que o mercado exige, sem gerar um passivo para o clube no futuro. Tá? A gente fez um estudo, a gente observou como a gente pode fazer isso. A gente vai trabalhar com um número de contratações menor do que a gente trabalhou no ano passado. Então, se no ano passado a gente trouxe quase 2 dezenas, ou mais do que 2 dezenas de jogadores, esse ano esse retrato não vai acontecer. Por quê? Porque a gente precisa reduzir o número de contratações, ser assertivos nela para poder aumentar o ticket médio desses jogadores, ou seja, aumentar a remuneração que a gente vai pagar para ele. A gente precisa ter, então, inteligência para poder atuar nesse mercado do jeito que ele está hoje. Está borbulhando, ele está extremamente ativo, né? O Sport é um player desse, a gente tem 20 times na Série A, o Sport é um deles, não é o que tem o maior orçamento, também não é o que tem o menor, então a gente tem que ter um pouquinho de calma e sabedoria para atuar nisso. Entenda a torcida, tem que continuar cobrando, tem que continuar exigindo, tem que continuar reclamando, tem que continuar se posicionando, não tem problema nenhum isso. Quem está desse lado da mesa aqui precisa ter a tranquilidade e a coragem de encarar e fazer o que acha que é certo. E a gente está fazendo o que a gente acha que é certo. Tá? Estamos fazendo a incursão de mercado que a gente entende que precisa fazer. Nós nos reunimos a cada 2 dias com o Pepa. Né? O Pepa estava em Portugal, chegou hoje aí no Brasil. Então, a cada 2 dias a gente se reúne com o treinador, faz a revisão das negociações que estão em andamento, o que está evoluindo, o que caiu. Né? Destacando a prioridade de elenco, de perfil de atleta que ele quer. Então, assim, a gente está muito confiante que a gente vai conseguir entregar algo positivo para a torcida. E uma coisa importante, Alessandro, é assim, todo ano, toda janela, isso se repete. Todo ano, toda janela, isso se repete. Ano passado foi a mesma coisa. A gente recebeu o mesmo tipo de pressão, o mesmo tipo de cobrança, o mesmo tipo de exigência, e a gente conseguiu montar um elenco competitivo, conseguimos o sucesso de subir a Série A. Eu lembrando aqui, a gente estava conversando há pouco, não foi, André? Romarinho chegou em janeiro, Barleta chegou em fevereiro, Gustavo Coutinho a mesma coisa. Então, assim, jogadores que têm uma qualidade maior, jogadores que têm uma atração dentro do mercado maior, a gente precisa ter calma, a gente precisa ter paciência e sangue frio para jogar o tempo e para jogar no tempo que o mercado estabelece. Não adianta a gente querer se precipitar, porque vai pagar mais caro e não vai levar no final das contas. Tá? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Você comentou agora há pouco sobre essas reuniões com o Pepa e um perfil a ser traçado. Qual o perfil do esporte a gente pode esperar para 2025? E voltando novamente a outra fala sua sobre contratações, tem já uma média, de fato, um número exato de contratações que pode ser superestimado para essa nova temporada? Vamos lá, se eu puder falar para vocês o número, eu diria que em torno de 10 contratações seria aí um número médio que a gente estabelece. Isso depende muito, porque uma das características que a gente está buscando é polivalência. Um jogador que consiga executar dentro do campo mais de uma função. Né? Eu jogo de primeiro volante, jogo de segundo volante, eu jogo de segundo volante, jogo de meio, eu jogo de extremo, mas jogo por dentro. Então, a gente está buscando jogadores versáteis. Isso pode fazer com que esse número de contratações encurte um pouco, reduza um pouco. Tá? Em termos de perfil, a Série A ela é uma competição, talvez uma das
seguramente entre as 5 mais competitivas do mundo, né? Seguramente, eu acho que é a terceira, na minha opinião. A gente precisa ter jogadores que compitam, que vençam duelos, que tenham uma capacidade física elevada, que tenham, claro, qualidade técnica, isso é importante, mas a gente está olhando muito o mercado sobre esse viés, né? Do nível de competitividade, não só físico, mas também mental. Jogadores que consigam chegar, por exemplo, no Maracanã lotado e não se assombrem, né? Então, é isso que tem orientado a nossa, de forma geral, bem grosseira, né, bem superficial, é isso que tem orientado a nossa prospecção dentro do mercado. Boa tarde. Tá? Boa tarde, Guilherme, André. Boa tarde. Eu queria perguntar especificamente sobre duas posições que têm, na minha visão, ainda um quê de indefinição, né? Que, na verdade, são as laterais do Sport, em relação ao Igor Cariús, como é que vocês pretendem utilizá-lo, né? Ele entra muito bem na questão da polivalência, que você mencionou agora há pouco, mas eu queria saber se, para começo da temporada, se vocês estão contando do Igor como lateral esquerdo ou como direito, porque isso faz diferença na montagem do elenco, né? Aproveitando, ainda passa pela lateral, se você puder falar do Felipinho, né? Tem uma situação do Juventude pública já, né? Do interesse do Clube Gaúcho no jogador. E uma outra também que eu acho que merece esclarecimento à torcida é a questão dos goleiros, especificamente o Denis, que está há muito tempo, né, nesse ciclo de DM, de cirurgia, né? Queria saber como é que está a situação dele, se ele ainda é um atleta do esporte, se terminou o vínculo, se não terminou. E o Jordan também, que é uma situação similar, né? Se machucou no final e também teve que prorrogar o contrato. Vamos lá. Mas eu sou bem sucinto, vamos lá. Igor Cariús, em respeito ao Igor, foi um atleta importantíssimo para a gente quando a gente precisou dele na lateral direita. Ele vai para a lateral esquerda, né, para disputar a posição no lugar que ele gosta de jogar. Em respeito a ele, inclusive, e ele com um plus ainda de poder ainda atuar pela direita. Segundo? Não, teve um outro antes. Felipinho. O Felipinho está como todo atleta nosso que recebe uma proposta, a gente analisa e, se for importante para a gente, para o jogador e para o clube que quer ele, a gente vai pensar e, se for interessante, a gente vai realizar. Foram 4? Qual foi? Denis e o outro? O Jordan, ele era emprestado, um jogador emprestado, ele se contundiu aqui. Né? Por lei, a gente não pode devolver o jogador machucado. Ele fez uma cirurgia e demanda um tempo. A gente renovou o contrato dele por 3 meses, porque ele machucou e estava acabando o contrato dele. A gente pretende ficar com o Jordan, e aí a gente, para ganhar um tempo, para poder conversar com o Brusque, para não conversar. Ele machucou faltando 1 semana para acabar o contrato, e aí não dava tempo de negociar, então a gente teve que ampliar o contrato dele 3 meses para poder agora, em janeiro, a gente entrar num acordo com o Brusque. Essa é a ideia, né? Vamos conversar com o Brusque. O Denis, vocês sabem da história do Denis, ele está aqui há 2 anos, machucou, infelizmente, teve algumas complicações, fez a cirurgia, tá tratando e vai apresentar para acabar o tratamento dele. Boa tarde, André. Boa tarde, Guilherme. De forma bem honesta com o torcedor, queria saber de vocês a expectativa do clube pro próximo ano. As metas em cada competição, Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileiro. Porque a gente sabe que tem dirigente que gosta de... nossa expectativa é ser campeão em todos, enfim. Mas de forma bem realista com o torcedor, quais são as metas estipuladas para o esporte? Você já respondeu, né? Você perguntou, já trouxe a resposta. Tô brincando, assim. Vê bem, o esporte tem, no primeiro semestre, 3 competições que são importantes, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, e a Série A antecipando, começando um pouquinho em março, mas é uma competição que vai até o final do ano, né? Então, dentro do primeiro semestre, a gente tem esses 3 campeonatos. Pernambucano e Copa do Nordeste, o esporte entra para ganhar. A gente não tem dúvida nisso. Copa do Brasil também, a gente tem uma ambição de repetir uma campanha histórica, mas a gente entende que a gente chegando numas quartas de finais, semifinais, seria uma coisa bastante interessante. Campeonato Brasileiro da Série A. Os 20 clubes que entram no Campeonato Brasileiro da Série A, eles entram com o primeiro objetivo, que é não ser rebaixado. E a gente eu coloco isso de uma forma muito, muito objetiva para vocês. O Fluminense foi campeão da Libertadores ano passado e se livrou na última rodada do rebaixamento numa vitória
heróica dentro do Allianz Parque, né? Então, todo time que entra na Série A, é por isso que eu coloco que é um dos 5 campeonatos mais competitivos do mundo, e para mim é o terceiro, né? Todo clube que entra na Série A, ele entra com o primeiro objetivo de escapar do rebaixamento. Pode ser o Flamengo, Palmeiras, qualquer um, tá? O Sport não vai ser diferente. Agora, Guilherme, você vai dormir feliz, tranquilo, escapando do rebaixamento da Série A? Não. O objetivo que a gente tem aqui internamente é buscar uma competição internacional para incluir no calendário do Sport em 2026. Tá? Então, o objetivo esportivo do clube é esse. Obviamente, a Sul-Americana é uma questão mais factível, né? Mas a gente não se permite não sonhar com outras coisas. Tá? Então, de forma geral, o objetivo da gente está estabelecido dessa forma. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde. Você mantém esse pensamento mesmo, o presidente do Sport falando que o clube vai ter os 3 piores orçamentos da Série A do Brasileirão na próxima temporada? Você, claramente, ele não querendo vender ilusão para o torcedor, você, mesmo assim, tendo esse discurso do presidente do clube, você mantém esse discurso de buscar uma competição internacional na próxima temporada? E se vocês me permitem retroceder um pouquinho no assunto Lucas Lima, essa questão entre o jogador e o Santos é algo que o Sport não pode interferir para essa antecipação da rescisão de contrato, já que o vínculo dele vai até abril de 2025 com a equipe do Santos? Obrigado. Vamos lá. O fato do orçamento, isso é apenas mais um aspecto dos desafios que a gente tem aqui dentro. Se eu não estiver preparado, se o André não estiver preparado para enfrentar restrição orçamentária, eu tenho que entregar minha carta de agradecimento ao presidente e ir para casa, certo? Eu não posso fazer futebol no esporte sem, primeiro, ter ciência dessas dificuldades, e essa não é só essa dificuldade que a gente tem muitas, não é só essa não, a gente tem muitas, certo? E simplesmente abrir mão do que a gente entende que é possível para o elenco que nós já temos hoje e para o elenco que nós pretendemos formar, né? O presidente Yuri, ele tá certo no que ele está dizendo, mas ele está sendo muito humilde também no que ele propõe, porque Yuri é uma das pessoas dentro do futebol brasileiro, eu não estou falando do Nordeste não, dentro do futebol brasileiro, que tem a maior capacidade de geração de recursos para um clube no Brasil, né? Ele não se assombra também com essa dificuldade, apesar de ser um dado de realidade. Isso é uma questão que não é estática, não. A gente está indo atrás. Ele está se movimentando, está buscando recursos, né? E assim, da parte do futebol, a gente não pode reclamar de absolutamente nada em relação a isso, né? O que está sendo feito às claras. A gente sabe exatamente o caminho que a gente precisa trilhar. E isso não assombra, não. Isso é só mais uma dificuldade que a gente tem e que a gente vai enfrentar. Isso não é um problema, não. Você falou, ter orçamento não necessariamente significa êxito. Se você for ver no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem mais orçamento do que o Juventude. E quase caiu e o Juventude se livrou antes. O Atlético Goianiense tem mais orçamento do que outros. E o Palmeiras tem do que outros e o Palmeiras não foi campeão. E o Botafogo tem menos do que o Flamengo, do que o Palmeiras e foi campeão. É uma questão de trabalhar bem, trabalhar certo, usar o orçamento, otimizar ele para fazer o melhor. Tem que ser criativo, é óbvio, quando você tem menos orçamento. O Guilherme explicou, né? Tem que ter paciência, demanda tempo, mas ele não é um problema nessa performance. Talvez se você for mais criativo, com mais dinheiro, você tem uma condição melhor, mas não necessariamente você não ter orçamento vai fazer com que você caia no campeonato. Só complementando aqui, Lucas Lima. Gente, Lucas Lima, ela, como o André falou, ela é uma negociação que envolve 4 partes, não são 3 não, são 4, porque o Santos, o Sport, o atleta e o agente do atleta, certo? A gente está fazendo a coisa, não é a primeira negociação que a gente faz, não é a segunda, não é a terceira, a gente já fez aqui uma dezena, uma centena de negociações. A gente precisa ter calma. Os nós, eles estão se desatando, as coisas estão evoluindo. Inclusive, eu vi matéria, notícia aí, que o jogador pediu isso, pediu aquilo, que fez SG. Não é verdadeiro, né? Não é verdadeiro. Sempre houve um desejo genuíno de Lucas continuar no esporte e um desejo genuíno do esporte continuar com o Lucas. Agora,
O que vai ser feito, o que está sendo feito para isso realmente virar um documento assinado, né, a gente está fazendo. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, que essa situação, em algum momento, ela vai ser resolvida, tá? Olá, boa tarde. Boa tarde. Com esse mercado de atletas brasileiros cada vez mais inflacionado, vocês imaginam que para 2025 vocês vão ter que repetir uma estratégia que vocês já adotaram em 2024 e, na minha visão, adotaram bem, de mapear melhor o mercado sul-americano? Essa é uma possibilidade. Como fazer isso, por exemplo, com um treinador que, antes vocês fizeram no início do ano, com um treinador que conhecia muito bem o cenário sul-americano, que era o Mariano Sosso. Agora com o Pepa, vocês trabalham também com jogadores, indicações dele, quem sabe até da Europa, de mercados menores da Europa? Vamos lá. A gente tem hoje, eu falei isso muito, né, André? A gente falou muito ao longo do ano. A gente tem hoje um departamento de mercado dentro do esporte que trabalha 365 dias no ano e mapeia as principais ligas do mundo. Então, a gente tem mapeamento de ligas em todos os continentes. Naturalmente, pela proximidade, pela questão econômica, até pela questão de adaptação, o mercado sul-americano ele é um mercado que fornece mais jogadores para o Brasil, mas a gente não está se limitando apenas a isso. Estamos explorando opções do mercado sul-americano, tem jogadores do mercado sul-americano com propostas do esporte hoje em mãos, né? Mas a gente também está buscando jogadores de outras nacionalidades, tá? Então, África, Europa, Ásia, a gente está na pauta do esporte, a gente não está trazendo nenhum tipo de limitação a partir da origem do atleta, tá? E existe um ponto aqui que eu acho que é importante, é que quando a gente vai analisar hoje o padrão de mercado dentro do Brasil, é um mercado extremamente inflacionado. O que está acontecendo em termos de salário no futebol brasileiro é uma questão realmente que impressiona um pouco pelos padrões que a gente está analisando. Então, tá circulando muito dinheiro, a gente tem uma restrição orçamentária, como foi colocado, então a gente precisa de criatividade, muita habilidade para poder superar esses desafios. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que no mundo perfeito, e pela vontade de vocês, o Sport estaria hoje iniciando a pré-temporada com o elenco já fechado. Mas como você falou, tem esse problema do mercado inflacionado também. Eu queria que você explicasse para o torcedor qual é a dificuldade hoje que um gestor de futebol como vocês enfrenta para contratar jogadores. E queria pontuar um pouco mais. Qual é essa dificuldade que vocês têm sendo um clube entrante na Série A, como o próprio Romão ele deixa muito claro nas entrevistas? Obrigado. Tudo bom, Lula? Vamos lá. O processo de negociação de um jogador talvez seja um processo de negociação de qualquer outra coisa, de qualquer outra mercadoria, produto, serviço. Ele vai obedecer uma regra muito simples, que é a regra da oferta e da demanda, certo? Jogadores de um nível mais qualificado, custa mais caro, tem mais gente procurando ele, tem mais gente interessada nele, o salário dele vai aumentar, né? Jogadores que não têm tanta procura, o salário não é tão grande, talvez a gente tivesse até facilidade para promover essa contratação. O que é que a gente precisa fazer, Luna, para poder trazer jogadores de um patamar que nós precisamos hoje? A gente precisa vender as nossas vantagens competitivas, o nosso projeto esportivo, que foi que Romarinho veio para cá, Gustavo Coutinho veio para cá, Barleta veio para cá, a gente vencendo concorrência de outros clubes e trazendo, eu me lembro que eu respondi perguntas, por que você, jogadores aqui que nós apresentamos ano passado, por que você veio para cá? Não, por conta do projeto do esporte. E é isso que a gente tem feito. A gente tem apresentado o que é o esporte hoje, a gente tem recebido feedbacks muito interessantes de agentes do mercado, colocando o esporte como uma opção atrativa para a Série A do ano que vem, colocando a gente à frente de alguns outros clubes, inclusive clubes do eixo sul-sudeste. Então, o desafio que a gente tem hoje é um clube que vem da Série B, que egressa da Série B, que surge na Série A, a gente mostrar que a gente vai ter um projeto competitivo para 2025, que é isso que a gente está fazendo. É a forma que a gente tem de vencer algumas disputas, porque dinheiro é importante, mas a gente precisa ter projeto, a gente precisa ter ideia, a gente precisa ter o que oferecer ao jogador, além da parte financeira.
Boa tarde, André, Boa Guilherme. Queria que vocês explicassem, se possível, 2 pontos que para mim ainda não ficou muito claro. Primeiro, com relação ao início do estadual, né? A gente sabe, inclusive a gente recebeu a informação agora há pouco passada pela assessoria, que o César Lucena que vai comandar, só que interinamente, né? Que ele vai fazer essa parte da base entre o profissional, essa ponte. Se vocês pudessem explicar de forma mais objetiva como é que será. Outra dúvida também da torcida é com relação a esse grupo que vai iniciar o estadual. Se é 100% base, se é mesclado, e se vocês já têm algum projeto em termos de datas, até a terceira rodada, para deixar muito claro para a torcida. E o segundo ponto é com relação à Copa do Nordeste. Vocês falaram que já deixaram bem claro que entra para ganhar, o esporte tem um histórico muito grande, tá aí, bateu na trave algumas vezes do tetracampeonato, vai para uma Copa do Nordeste que promete ser a mais difícil dos últimos anos, visto que a maior participação dos times na Série A. Se vocês pudessem comentar um pouco mais de como vai ser na prática esse início de estadual e essa projeção para uma Copa do Nordeste mais difícil dos últimos anos. Bom, vamos lá. A gente fez um planejamento de acordo com que saíram as datas do Campeonato Pernambucano. Acabou que antecipou um pouco mais por causa do Mundial, né, no meio do ano, da data FIFA. E a gente tinha o planejamento de ser a categoria de base que iniciaria o Pernambucano. Nesse meio tempo, a gente perdeu o treinador do Sub-20 e aí a gente foi para um plano B. Contratar um treinador de Sub-20 que não conhece os atletas da base para disputar o Pernambucano ou usar interinamente o César, que conhece os jogadores, já está acostumado. Então a gente optou pelo César para uma questão para facilitar os próprios atletas do Sub-20 e o próprio César, que já conhece os atletas. Esse é um ponto. O segundo ponto, Copa do Nordeste. A gente vai entrar para disputar a Copa, como sempre entramos, né? Ano passado, esse ano a gente chegou na semifinal. Vamos lutar para disputar e vamos usar o Campeonato Pernambucano, né, esporadicamente para a gente jogar a nossa equipe principal, ou seja, o Sub-20 vai jogar as primeiras rodadas, a gente vai ter um tempo maior de pré-temporada, até que os atletas se adaptem ao treinamento, à parte física, para eles poderem começar a jogar o Pernambucano, já preparando também para a Copa do Nordeste. Basicamente é isso. É uma preparação já feita pela comissão técnica, né, usar o Campeonato Pernambucano e vão jogar também para ganhar. A gente acredita na nossa equipe Sub-20 também, uma equipe forte, para que a gente possa, né, fazer uma pré-temporada boa para que a gente siga o ano, né, com os nossos objetivos traçados e alcançados. Só complementando o que o André está colocando, nesse ano a gente já adotou uma estratégia semelhante, né, que foi incompreendida por muita gente, que cobrava, na época, o treinador a respeito da definição de um time, tem que botar os 11 iniciais, quem são os melhores jogadores do esporte. E a gente tinha uma estratégia muito clara, alinhada com o Departamento de Saúde e Performance do clube, de rotacionar o elenco, fazer um controle de minutagem no início da temporada que permitisse a preparação adequada dos jogadores para uma temporada tão longa como é a nossa. Tá? Essa estratégia esse ano ela vai se repetir com a outra roupagem. Qual é a outra roupagem? Nós vamos ter hoje um período de 20 e poucos dias, né, André? 20 e poucos dias, 21 dias, 22 dias de pré-temporada exclusiva para os jogadores do elenco profissional, em que eles vão ficar, inclusive, um período aqui dentro do CT, se preparando para a disputa dessas competições que nós teremos pela frente. Não é uma questão de a gente não priorizar o estadual, não é isso. Agora, a gente precisa priorizar a nossa temporada. Assim como no ano passado o nosso objetivo era o acesso à Série A, ou seja, o objetivo do esporte principal era o Campeonato Brasileiro da Série B, em 2025 o objetivo principal do esporte será o Campeonato Brasileiro da Série A. Tá? Então, o que a gente está fazendo a partir de hoje, dia 26, até o final do ano que vem, é montar o time, preparar o time para a gente ter sucesso nesse campeonato específico. Então, por isso se decidiu iniciar esse campeonato pernambucano, que vai começar agora no dia 9, ou seja, nós começamos o trabalho de campo dia 2. A gente não tem a menor condição de botar um time em campo no dia 9. Né? E isso aí você fragiliza a preparação do grupo, expõe atleta à lesão,
fragiliza inclusive a própria organização tática que o treinador pretende desenvolver. Então a gente resolveu jogar de uma forma mais objetiva com o time sub-20, que, como a gente disse, é um time que a gente acredita, tem capacidade de fazer essas rodadas iniciais, vem se preparando já há algum tempo, né, inclusive fisicamente, que a gente acha que vai ter condição de vestir a camisa do Sport e representar o clube adequadamente. Ok. Obrigado, Guilherme. Deixa Obrigado, eu só André. trazer aqui para vocês 2 pontos que eu acho que é importante. A gente está fazendo também alguns ajustes na área administrativa do esporte, na parte de back-office, vamos dizer assim, e estamos trazendo o Carlos Brasil como novo gerente de futebol. Ele está ali atrás, acompanhando a entrevista. O Carlos ele vem hoje agregar um braço de planejamento, de organização, de estruturação da área de logística, almoxarifado, de desenvolvimento de processos internos. É uma pessoa que tem formação em engenharia e administração, tem muito tempo dentro do futebol, Flamengo, Vasco. Eu não vou dizer o currículo todo não, tá, Carlos? Você fica... Depois você se envaidece aí com sua história. Então, é uma pessoa extremamente recomendada aqui para o esporte. A gente está trazendo ele para agregar esse trabalho também. A gente teve outra modificação dentro da equipe do staff, que foi a saída de Anselmo. Anselmo é um profissional exemplar, é um profissional que honrou aqui a camisa do esporte enquanto esteve conosco. Por questões pessoais, ele pediu o desligamento. A gente só tem a agradecer, Anselmo, por todo o trabalho que foi feito aqui. E nós estamos trazendo o Luiz Fernando, que é o... Luiz Fernando Goulart, que será o novo coordenador de saúde e performance do clube, tá? Então, eu queria comunicar isso a vocês. Em breve, a nossa equipe aí de comunicação já passou 3 vezes. A nossa equipe de comunicação vai fazer aí o material para divulgação disso oficialmente, tá bem?